Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio agora do nosso programa que tem nome, Me Conta. Vai curtindo aí já no YouTube, se inscreve no canal para ajudar, compartilha também esse vídeo, caso você esteja vendo no Instagram. E hoje a gente está recebendo ele, o Aniel. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, que bom estar aqui com você participando. Um prazer ter você aqui, Aniel. Então, vamos lá, sua trajetória, embora você seja jovem, é bem longa, vamos dizer assim. Você não é daqui do Brasil, já pelo sotaque a gente já consegue notar. Uhum. Da onde você veio, Aniel? Cuba. Por que você veio de lá? Nasci no Caribe. No Caribe? Caribe. Ai, que chique! Por que você veio embora? A princípio, a minha família recebeu um convite para um trabalho missionário aqui no Brasil. Ah, um trabalho missionário. Ligado à igreja. Que igreja? É Casa de Oração. A igreja chama Casa de Oração? É mais ou menos isso, né? É conhecido como Movimento dos Irmãos, que tenta não ter uma denominação. Ah, legal. Mas se chama assim, Casa de Oração. Onde fica aqui em Piraju? Nunca ouvi falar disso daí, não. Aqui tem uma frente à Chiptronic. Uma casa frente à Chiptronic. Ah, eu achava que ali era de Testemunho de Jeová. Não é. Não. Você veio pra cá com quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. Você veio por conta do seu pai e da sua mãe. Exatamente. E foi fácil? Tipo assim, tamo indo embora, beijos. Não foi tão fácil assim, porque é complicado, né? Você deixar sua terra, sua língua, sua família, a cultura. Mas havia em mim aquela curiosidade, como que será esse país chamado Brasil, que a gente tanto vê nas novelas. Ah, vocês viam novela daqui? Eu adorava O Rei do Gado. Ah! Não entendia nada da música. Tão satisfatório agora entender aquela musiquinha. Você não entendia português? Nada. Não sabia nada. E daí, quando você veio pra cá, como é que foi? Na escola eu fui aprendendo com os coleguinhas, fui escutando, repetindo, até que comecei... Foi tão satisfatório falar, olha, agora eu tô entendendo as músicas, Agora eu posso assistir Rei do Gato. Sim. Por isso, então, que você usava essa metodologia na FISC? Isso me ajudava. Me ajudou a aprender, então... Mas, na verdade, não, essa metodologia já vem. Já é da própria franquia. Ah, tá. Você só seguia. Sim. Viu? E aí, como é que você aprendeu inglês? Porque você, em Cuba você fala o quê? Espanhol, não é? Exatamente, a língua lá é o espanhol. Ah. Só que desde lá já estudava o inglês. Ah, lá você já estudava. Uma coisa boa que tem o país é a questão do ensino. Onde você passa pela rua tem pessoas com doutorado, mestrado, médicos assim andando de bicicleta. Olha! Você vê advogados andando numa charrete. Essa é a realidade de Cuba, né? A realidade de Cuba. E aí tem a questão do ensino, que é um ensino muito bom para as línguas, né? Poderia até ter aprendido outras. Que o governo então você já veio falando? Já vim tendo sim uma noção do inglês e fui aperfeiçoando aqui. Continuei aqui, dando aula, estudando, fui aperfeiçoando. Legal. E daí, como é que você resolveu se formar em psicologia? No ensino médio aqui no Brasil, no horário do intervalo, eu gostava de ir numa biblioteca e ver um livro ou outro. Aí eu vi uns livros que falavam sobre psicologia positiva. Aí comecei a ler aqui por curiosidade, né? Aí eu via que aquela leitura me envolveu, como se ela me abraçasse, né? E falasse, você me quer, né? Você me quer, fala que Aí eu fiquei lendo, cada vez queria ler mais sobre aqueles livros. E aí eu senti, gente, não sei quem inventou isso, mas seja lá quem inventou, isso aqui é fantástico. E cada vez mais me interessei pela literatura da psicologia. E eu pensei, eu quero estudar isso. É isso que eu quero pra mim. Já no ensino médio? Segundo ano do ensino médio. Você já decidiu? Já tava decidido. Ah, que legal. E aí, aonde você se formou? Você estudou aqui em Piraju? Não, você não veio direto pra Piraju, né? Não, eu morei em outros estados, outras cidades. Outros estados? Que eu cheguei primeiro em Governador Valadares, Minas Gerais, depois BH, Belo Horizonte. Porque seus pais eram missionários. Exatamente.
Que legal também, né? Você estudou em várias escolas. Eu estudei em várias escolas. Foi melhor para aprender ou dificultou mais? Eu creio que Por causa do sotaque, vai mudando. Eu creio que foi bom no sentido em que eu pude conhecer outros tipos de povos, né? O povo mineiro, eita, trembão, e conhecer o pessoal do Espírito Santo, os capixabas. Acho que foi enriquecedor. As experiências diferentes foram enriquecedoras. Entendi. E aí, quando você veio para Piraju, o que vocês resolveram ficar para cá? Já para Piraju, teve uma proposta diferente, que minha mãe ela é médica. Uhum. E aí ela recebeu uma proposta, olha, estamos precisando de médicos aqui no interior paga-se melhor. E aí ela veio, desde então estamos aqui. Aqui para cá, para Piraju, você veio com quantos anos? Aqui eu já estava com 20 e poucos anos já. 24, 25. Mas ainda não era formado ou já era formado? Não, ainda não era formado. Ah, é que você me falou ainda. Não em psicologia, né, que era meu grande sonho. Mas você já era formado Já tinha em... uma graduação em letras. Letras. E aí, aqui em Piraju, foi onde você conseguiu fazer o que você queria, o seu sonho de faculdade. Exatamente. Pega ônibus todo dia, que alegria. É onde que você fez? UniFSP, Avaré. Ah, você fez em Avaré. Uhum. E aí, como é que foi o curso? Maravilhoso. Olha, um beijo e abraço a todos os professores. Não arrisco falar nomes porque vai que eu esquece de um, né? Sempre esquece de um. Mas foram especiais, foi maravilhoso. Estudar psicologia é uma coisa que é difícil até de descrever em palavras, porque é fascinante, empolgante, assim, quem é curioso e gosta do mundo, o funcionamento da mente, da psique humana, do inconsciente, é uma baita de uma viagem. O que você mais gosta? O que foi, assim, algo que você falou, nossa, nunca imaginava que era assim. Aprendi aqui. Acho que meu grande choque foi realmente o descobrimento de Sigmund Freud, que ele disse que nós não somos donos da nossa própria casa. Temos um inconsciente que está o tempo todo operando em nós e nós não temos consciência disso. Tem algumas pessoas que chamam de resistência. Seria a mesma coisa ou é diferente? Não necessariamente resistência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que bem simples, né? Eu vejo uma moça e aí essa pessoa, aí eu me apaixono, eu me interesso por ela e eu não sei por quê, mas eu me interessei. E aí tem um processo inconsciente. Essa moça pode ter características parecidas com a minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Essa parte é estranha, né? É umas coisas bem... E aí eu não sei, não tenho consciência disso, mas no meu inconsciente ele já captou que aquela mulher tem as características da minha mãe, o que me passa confiança, me passa credibilidade, e aí eu me interesso por essa moça. Ou seja, o tempo todo o nosso inconsciente está atuando, e a maioria das vezes não temos consciência disso. É como se o subconsciente fosse o que dominasse. Uhum. E domina mesmo. E tem como eu mudar ele? Tipo, eu mandar uma mensagem para ele? Sim, é possível transformar nossa psique, nosso inconsciente, através de um processo terapêutico, com certeza. Mas, na verdade, na psicologia a gente não fala tanto assim transformar o inconsciente, mas em concretizá-lo. Né? Tem um pai da psicologia chamado Carl Gustav Jung, que ele disse assim, uma frase muito icônica dele: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Porque já estava isso entranhado dentro dele de alguma forma. Ele viveu, ele tornou consciente o inconsciente dele e ele realizou isso. Ele trouxe para o concreto. Mas se o meu inconsciente for assim uma lama, vamos dizer assim... É preciso a gente primeiro entendê-lo, saber o que está no nosso inconsciente. Então, mas eu falo assim, se for ruim o que tem ali, eu não gostar, tem como dar uma mudada ou claro. Tem que acostumar com aquilo ali e já era? Você sempre tem dois caminhos. Você pode tornar consciente e dizer, eu aceito isso em mim, ou tornar consciente e falar, eu quero mudar isso daí. Tá. Então eu tenho como alterar tudo. Eu não diria que tem como alterar tudo, porque há coisas
muito profundas no ser humano que a gente chama de questões de base. Questões de base são difíceis de mudar, porque é praticamente a essência que está ali do ser humano. Isso vem da onde? De crença de infância? Aí você entra já na terapia cognitiva comportamental, que traz essa questão das crenças. Todos nós temos crenças nucleares, e essas crenças nucleares também são difíceis de mudar, né? É o mesmo olhar. Eu tô perdendo meia esperança, Daniel. Não, mas só porque é difícil não significa que é impossível. Quantas vezes no meu próprio processo terapêutico, minhas terapeutas falaram, Aninha, você mudou uma coisa de base, que coisa difícil. Eu falei, que bom, mudei algo profundo, né? Podemos tanto mudar no sentido superficial quanto coisas mais profundas, sim. E isso de coisa mais profunda seria... Pode ser um comportamento ou é mais uma forma de pensar ou agir? Comportamentos, formas de pensar ou agir, tudo isso pode ser modificado. Não é o inconsciente, então? Ou é também? A ideia é que o inconsciente, ele traz uma influência sobre os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Profundo isso daí, né? Porque a gente fica pensando, o que é que tem dentro de mim que tá me fazendo agir assim? É uma excelente pergunta. Né? Enfim, e aí como é que você... E o que você, tipo assim... Porque sendo psicólogo, você fica analisando as pessoas, querendo ou não, não é? De vez em quando, a hora que você vê, ai, nossa, tô fazendo isso. Na minha graduação, né, os psicólogos, os professores falavam isso, que todo mundo comenta, você para de me analisar. Aí eles falaram assim, toda vez que alguém comentar algo assim com vocês falam assim, olha, eu só analiso quando me pagam, tá? Quando não tô recebendo, eu não tô nem aí pra sua vida, o que você faz e o que você deixa de fazer. Mas acho que o olhar do psicólogo é diferente. A maneira que a gente enxerga muitas coisas é diferente. Quando você se abre, né? Quando você amplia a sua consciência, claro que sim, o seu jeito de observar as coisas muda, sim. E pra si? Você consegue se analisar ou você também... ou você só consegue ver a parte de cima, né, do seu problema e você precisa de alguém para te dizer, não, vai por aqui ou por ali? Há coisas que eu tenho uma autopercepção. Mas há muitas coisas, e a maioria das coisas, com certeza eu preciso de um terapeuta que me indique. Porque a gente tem mais facilidade em ver o lado do outro, né? E o que acontece? Quando a gente está num carro, tem uma parte à direita que se chama ponto cego. Todos nós temos nossos pontos cegos. Então há coisas que eu tenho muita dificuldade de enxergar. E você vai enxergar com clareza. Porque para mim é uma questão difícil. Para você pode ser uma coisa tranquila. E você chega e fala, olha, eu observei isso aqui em você. Não brinca. Como assim, né? Para mim é uma surpresa, mas para você pode estar enxergando claramente. Uma coisa legal também que você me falou, quando a gente estava conversando, é que é importante a pessoa se conhecer a ponto de uma outra pessoa chegar e falar pra você algo do tipo, o exemplo que ele usou foi arrogante. Uma pessoa te chama de arrogante e você consegue enxergar se você realmente está sendo arrogante ou se é o momento daquela pessoa que está sendo arrogante. O que acontece? Nós vivemos numa sociedade que quer nos imputar muitas coisas. Você é isso, você é aquilo, quer nos colocar muitos apelidos. E a vantagem da terapia é essa, que quando a gente, como diz Sócrates, conhece a ti mesmo, quando a gente se conhece, se for verdade o que a pessoa está me falando, não tem por que eu me ofender. Você é arrogante. Nossa, que bom que você percebeu, né? Realmente, eu sou arrogante. Sou uma pessoa arrogante, petulante, fazer o quê? É isso aí. A verdade não ofende. Agora, quando pode que eu não seja. E aí eu penso, esse conteúdo não é meu. Não sou. Ele é tão arrogante que viu um reflexo de ignorância ou de arrogância em mim, ele está projetando em mim aquilo que ele é. Entendi. Isso é tão comum, eu vejo isso tanto como terapeuta. Como que colocam no outro o que é deles mesmos. Eu sou mesquinho, você é mesquinha. Eu sou arrogante, você é arrogante. Vamos acusá-los do que nós fazemos. Sim. O Leandro Carnal até tem uma palestra que ele estava dando que eu assisti uma vez,
E ele tava falando exatamente isso. Se alguém me acusa, me chama de careca, como que eu vou ficar ofendido com isso? Se eu realmente sou careca. Que bom que você enxerga, né? Né? Percepção visual está preservada, tá ótima, né? E aí, fala um pouquinho mais sobre essa importância da pessoa realmente se conhecer. Não, lógico, tem isso que a gente acabou de falar, mas tem mais atributos, né? Que mais? É muito complicado quando a gente não se conhece, não tem essa autopercepção. Auto parece errado porque é tipo eu me enxergar, mas eu me enxergar com ajuda profissional. Que uma coisa é eu tentar resolver as coisas do meu jeito, com um olhar leigo, e outra coisa é eu ter uma ajuda profissional. Isso faz toda a diferença. Porque sozinho a pessoa... Vou dar um exemplo. Imaginemos que eu tenha um transtorno de personalidade, que eu seja um narcisista total. Todo mundo vai ser ruim, eu vou ser um maravilhoso. E aí eu sou um péssimo pai, porque eu não sei olhar as qualidades do meu filho. Meu filho vai chegar e falar: pai, eu tirei boas notas na escola, eu tirei querendo minha atenção, um elogio, e vou responder: para de se achar, menino. Você não é melhor que os outros, não? Tem. Né? Então, quando eu passo com um profissional e eu percebo que eu tenho um transtorno de personalidade, eu vou ter um acompanhamento, eu vou ter consciência do que eu tenho e eu vou procurar melhorar, como, por exemplo, como pai de família, como marido, como cidadão. Então, outra coisa importante é isso, é que quando eu me conheço e eu sei o que eu tenho, quais são minhas fragilidades, eu posso melhorar como ser humano. Agora, se eu não tenho consciência disso, eu continuarei apenas atuando, ou seja, fazendo a mesma coisa de sempre. Uhum. De acordo com o que as pessoas vão fazendo, eu sigo o ritmo. Não apenas com o que os outros vão fazendo, mas aquilo que meu inconsciente determina que eu faça. Entendi. Como fui criado, né? A maneira como se estruturou minha primeira base familiar com meus pais. Eu vou repetir isso. Sempre. Uhum. Nossa. Triste, né? Em partes. O bom é que tem a terapia. Sim, que dá pra resolver. Ainda bem que temos recursos como terapia e remédios também ajudam nos tratamentos. E o narcisista, se ele fizer um acompanhamento terapêutico, dá pra perceber bem rápido que ele é um narcisista? Ele consegue saber que ele é um narcisista? Ele consegue começar a sentir empatia? Na verdade, a princípio, o que eu espero de um narcisista é que ele fuja de qualquer possibilidade de tratamento. Porque ele é tão maravilhoso, não é? Não é um ser assim? Mas às vezes não, acontece. Muitas pessoas com narcisismo, né, o que acontece? Eu percebo que quando a vida do homem chega no fundo do poço, ou ultrapassa o fundo do poço, chega um momento que acho que qualquer um fala: eu preciso de ajuda. Acho que chega um momento na vida do ser humano que, a depender de quão fundo ele chega, ele pensa assim: eu preciso de ajuda e eu quero buscar ajuda. Entendi. E aí qualquer um vai, né? Qualquer um vai e bate na porta do psicólogo falando: quero ajuda. A maioria das pessoas que aparecem lá pra você são pessoas que vão por conta. Não porque alguém, eu não aguento mais o meu marido, quero que ele vá aí. Dificilmente alguém vai só porque o outro obrigou. Vai por conta. Vai porque a pessoa: puxa, eu resisti, mas eu quero salvar meu casamento, eu quero melhorar minha relação com meu filho, eu quero ser uma pessoa melhor. E a pessoa vai procurar ajuda. E tá num ótimo ponto, né, pra procurar ajuda. Que a pessoa daí vai aceitar que, bom, tô vendo que eu tenho algum tipo de problema, eu preciso de ajuda. Realmente, o médico ele consegue ajudar de maneiras invasivas, no sentido de que ele pode aplicar uma injeção, né? Ele pode passar um remédio. Existem formas invasivas de tratamento, mas o psicólogo ele só consegue trabalhar se a pessoa falar: eu quero e eu preciso de ajuda. Se ela se abrir. Sim. Sem essa consciência, sem esse desejo, a gente não consegue fazer nada. Uma pessoa que vai lá na minha sala e fica fechada e não tem interesse nenhum em receber ajuda, não vai evoluir. E tem
Normalmente não porque a maioria que vai ali é querendo realmente uma evolução. Já tá aberto. Mas, claro, há exceções. Toda regra tem sua exceção. Você já teve alguém que foi lá, sentou e ficou lá? Isso é mais comum com crianças. É. Porque às vezes os pais que levam as crianças para atendimento. E nem sempre a criança ou o adolescente, né? Mais comum o adolescente ainda, né? Criança nem tanto, não. É mais o adolescente. Porque às vezes ele está ali, mas não quer, não vê importância naquilo. E aí não tem como evoluir. Se a pessoa está ali e não tem essa consciência de eu preciso de ajuda. Entendi. E não tem, assim, nenhuma estratégia para utilizar com essa pessoa mais fechada? Se ela realmente estiver ali, não tem o que fazer para abrir? Estratégias existem, né? Existem muitas técnicas, muitas teorias. Mas se a pessoa não tem esse olhar, dificilmente a gente vai mudar, porque senão a gente já teria um superpoder, né? Sobre a vontade humana, não. Podemos fazer coisas que facilitem isso daí. Mas eventualmente a pessoa tem que pensar, eu quero e preciso de ajuda. E você atende todas as idades? Sim, eu atendo todas as idades. Entretanto, meu maior público hoje é o público infantil. São as crianças. O mais difícil. O mais difícil é adolescente. O mais gostoso. O mais gostoso. O que você já ouviu, assim, que você pode contar pra gente de mais... Que você ficou mais espantado? Tem criança, as crianças de hoje em dia espantam a gente, né? Não parece adultinho? Hoje, com a tecnologia, com a forma como a gente está vivendo, sim. Eu penso assim também, que temos pequenos adultos já. O que não é bom. Na minha percepção, não é bom. Por quê? Eu penso que a vida é feita de faces. Cada face mal vivida vai ser cobrada lá na frente. Por isso você vê muitas pessoas em face, que é fase, por exemplo, de ter tipos de comportamentos, e eu estou ao contrário. Não viveu a adolescência, vai viver a adolescência tardia, né? Muito depois. Ou não viveu a infância, tem uma infância reprimida. Então, a fase da infância é para ser criança. Ser criança é brincar. Ser criança é fazer tudo o que se espera que uma criança faça. E muitas vezes eu não vejo isso. Vejo crianças se comportando como adultos e eu falei, isso vai trazer um prejuízo lá na frente. Cada fase de evolução humana precisa ser vivida em sua plenitude, em toda a sua intensidade. E o que você viu, assim, de alguma criança que você ouviu, que você falou, meu Deus? O que acontece? No meu trabalho tem muito a questão do sigilo. É uma questão bem delicada. Mas eu posso falar em termos bem gerais, bem macros, assim. E num sentido macro, o que eu percebo? Que muitas vezes a criança que tem uma ansiedade, que tem um transtorno depressivo, ela não está vivendo a infância. Não está vivendo aquilo que na psicologia nós chamamos puer. Nós temos duas energias. Uma é a puer, que significa inocente, que significa aquela alegria da criança de se lambuçar, de correr, de brincar. A fantasia. Sim. E, assim, eu vejo como que a infância eu achei tão diferente. A minha foi tão divertida. Eu tinha dois colegas, dois amiguinhos vizinhos. A gente ia nos bosques, se aventurava, andava de bicicleta, pescava, corria, pulava, eu voltava. Minha mãe falava assim, todo dia você voltava cheio de terra. E eu pensei, gente, minha infância, isso que é uma infância maravilhosa para mim. Onde você tem a coordenação motora, você se mexe, se move, você vive, né? E hoje eu vejo uma infância reprimida ali em telas, tablets, computador, TV, e aquilo lá o dia inteiro não é saudável. Quais são os efeitos de tela? Qual que é o tempo máximo que uma criança deve passar vendo tela? Existem muitas recomendações, né? De 1 hora, 2 horas por dia, dependendo da idade. Só que muitos pais eu tenho visto que têm tomado uma atitude mais radical de 0 telas, porque atrapalha muito. Mesmo pouco atrapalha. Sim, atrapalha o lado emocional da criança, fica viciada naquilo. Não desenvolve muitas vezes, não desenvolve a linguagem, não desenvolve a socialização, porque fica só ali naquele mundo fechado. E aí atrapalha o desenvolvimento. E acaba sendo um baita de um problema depois. Tipo o quê? Pode dar
A ansiedade... Problemas graves de ansiedade, problemas graves de abstinência, problemas graves porque a pessoa, de depressão, porque a pessoa se isola. Se eu não sei conviver com o outro, se eu não sei me comunicar, se eu não sei socializar, isso vai trazer problemas para mim. Uhum. E traz mesmo. Certo. E aí você estava falando também que você tem um trabalho que eu achei bem legal, que é neuroavaliador. Eu sou neuropsicólogo, né? Então eu trabalho com avaliação neuropsicológica. Avaliação neuropsicológica. Eu gostei da palavra, eu sou neuroavaliador. Gostei, adorei. Incentivando a criatividade. Claro, sempre. E aí, como é que você desenvolve ele? Esse trabalho, quanto tempo? Como que é? O que é feito? É teste? A avaliação, ela tem todo um protocolo, um segmento. Primeiro, uma entrevista quando de menor, com a família, para eu fazer toda a coleta de informações, que a gente chama de anamnese. Uhum. E a gente pergunta tudo. Né? Como que foi a gestação, como que foi depois que nasceu, se teve algum problema, como que foi o início na escola, como que foi o início da fala, o início do caminhar, o desfraude. A gente vai perguntando um monte de coisas. Desde a gestação eu posso desenvolver algum problema a partir da gestação? Veja, se sua mãe bebeu bebida alcoólica quando tinha, né, tinha no ventre, aumenta a chance de um monte de problemas. E se fumou? Também. Aí tá vendo, mãe? Então, a gente faz essas perguntas porque aumenta os riscos, né? Por exemplo, imaginemos que ela teve uma queda, um tombo enquanto tinha você. Aí... E de repente você tem um problema hoje. Eu posso pensar, pode que naquele tombo tenha afetado uma área do cérebro que hoje se manifesta assim, como uma dificuldade na leitura, uma dificuldade na interpretação de alguma coisa, né? Então a gente olha tudo. Tem que saber tudo da pessoa. Então nessa avaliação eu vou sair de lá diagnosticado. Você vai receber sim uma hipótese diagnóstica. A gente trabalha mais com a ideia de uma hipótese diagnóstica porque cada vez mais o diagnóstico ele é multidisciplinar. Então eu vou trazer o meu olhar. No meu olhar, a hipótese diagnóstica é tal. E por que é importante isso? Porque, por exemplo, eu fui assistir uma palestra onde aparecia uma mãe falando assim: muitos falaram que minha filha era autista. E aí descobriu-se que não era autismo, que era uma síndrome raríssima, que pouquíssimas pessoas têm no mundo e que o Canadá está com mais estudos em relação a ela, que também tem os mesmos sintomas do autismo, mas não é autismo, é uma outra síndrome muito rara. Então às vezes a gente olha, tem tudo de autismo e na verdade é uma síndrome. E ela soube essa síndrome porque fez mapeamento genético, fez um exame muito caro que a pessoa vai lá no gene e vê, e realmente deu essa síndrome rara. Então cada vez mais o diagnóstico ele é multidisciplinar. Mas, claro, o olhar do neuropsicólogo e o olhar dessa avaliação ele é essencial. Tanto é que, hoje em dia, a maioria dos médicos pedem. Vem questões... Psiquiatra, por exemplo. Psiquiatras, neurologistas, neuropediatras, até pediatra também pede muito esse tipo de avaliação. E a família corre atrás. Além dessa entrevista inicial, também tem a bateria de testes, onde a gente faz vários testes com a criança. Testes para ver como é que é a habilidade visoconstrutiva, a percepção visual, a inteligência, as funções executivas, linguagem. E depois disso a gente faz um laudo descrevendo tanto o que o teste trouxe quanto o nosso olhar clínico, o raciocínio clínico interpretativo, e coloca as conclusões no final. Entendi. É quanto tempo, mais ou menos? Em média, uns 3 meses. 3 meses já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Dá para ter um bom convívio com essa pessoa e também bastante evidência do que está acontecendo. E a gente faz isso, sempre olhamos para as evidências. Legal. E sobre a ansiedade, o que você diz pra gente? Tipo assim, dica prática que a gente pode fazer amanhã. Acordei, vou fazer o que o Aniel falou. Para ajudar. Podemos falar em termos gerais, uma vida saudável, com boas horas de sono,
trabalhando de maneira equilibrada. Estávamos conversando faz pouco sobre o burnout. E o burnout ele é considerado um problema de ansiedade, só que ligado ao trabalho. E cuidar da alimentação. A alimentação vai influenciar na minha ansiedade? Tipo, se eu comer muito brigadeiro... Você se surpreenderia se soubesse a quantidade de crianças que batem no consultório e que tem esse problema de irritabilidade, muita ansiedade, muita impaciência. E aí quando você vai ver na anamnese, não come bons alimentos. É só açúcar, é só biscoito, é só bolacha, é só refrigerante. Né? E os pais enlouquecem, porque imagina um filho seu que só come doce, por exemplo. Ou que só come bolacha, ou que só come salgadinhos. Eventualmente... pai e mãe, né? Que só quem compra é pai e mãe. Aí Sim. Quer colocar a culpa no filho, mas Sim. É pai e mãe que tá comprando. Mas E para adulto também, então, a boa alimentação. Primeira coisa. É uma das coisas muito importantes, a alimentação. E exercício físico ajuda realmente? Com certeza. Caminhada, corrida, aeróbicos. Mas claro, o rei de todos, musculação. Achei que você ia falar... Achei que você ia falar antidepressivo. Não. Musculação é melhor do que corrida? Assim, falar melhor, pior é um pouco complicado. E aí eu fico preocupado com o nosso público. Deixa eu esclarecer. O melhor exercício é o que você faz, tá? Você está fazendo exercício, continue. Né? O melhor é aquilo que você faz. Mas em termos de ganhos, claro, musculação. Nada imbatível. Mas o que altera? A musculação, você vai trabalhar com carga e resistência. Você vai ganhar músculo. A gente precisa de músculo para tudo. Né? Ao fazermos musculação, libera miocinas, que são anti-inflamatórios naturais, que o nosso próprio corpo vai produzir. Libera oxitocina, dopamina, serotonina, todos aqueles neurotransmissores da alegria. Então, hoje sabemos que é um tratamento complementar à depressão e ansiedade. A musculação. Claro, porque assim, se eu estou deprimido ou ansioso, eu estou num corpo inflamado. Meu corpo está inflamado. Meu corpo está inflamado. E aí, o que vai ajudar? Claro que a musculação vai ajudar e vai ajudar muito na produção dessas miocinas que desinflamam naturalmente o seu corpo. E aí vai ajudar. Quantos amigos e amigas eu tenho que falam assim, olha, o que me salva é a minha academia. Se eu não fizer o meu treino, ou eu deprimo, ou eu entro num transtorno ansioso. Eu tenho amigas também que falam a mesma coisa. E aí... E criança? Nossa, deve ser muito difícil para você... Já teve, sim, diagnóstico de criança com depressão? Como que é uma depressão numa criança? Como que eu consigo ver? Claro que eu não vou avaliar ali, né, o filho, mas como que eu consigo ver os primeiros sinais? Ou os sinais já, né, lançados? Já vi casos de mutismo, onde a criança... O quê? Mutismo. Vem de mútuo, vem de silêncio, vem de não falar. Tá. Né? Inclusive tem um mutismo seletivo, onde a pessoa fala com alguns e com outros não. Se comunica com a mãe, você vai conversar com a criança, ela não fala, ela fica muda. Ou vai na escola, fica o dia inteiro na escola muda, não fala nada. Pode ser um sinal também. Na criança, claro, quando pensamos em depressão, pensamos em problemas de humor. E muitas vezes esse humor não é sempre o humor deprimido. Na criança a gente considera também o humor irritado, a irritabilidade. Então a gente às vezes vê uma criança muito irritada o tempo todo, essa irritabilidade, e a gente pensa, é mal criado, é falta de cinto, né? E a gente vai avaliar depois e percebe que essa criança está com depressão profunda, está profundamente deprimida. E como que você tem esse diagnóstico? Porque a criança não vai falar para você, estou assim, como é que você vai arrancando isso da criança? Na verdade, a gente vai observando. Tá. Através da ludoterapia, do brincar. Então, através do brincar, a criança reproduz, às vezes, diálogos de casa. E é junto com o pai e com a mãe? Não. Sempre sozinho? Não, a ludoterapia não. Normalmente é só com a criança. Mas, claro que a gente vai conversar com os pais. Então, a percepção do diagnóstico vai vir disso. Do diálogo com os pais, do brincar com a criança e também do relato dos professores.
como que essa criança se comporta na escola. Geralmente é a criança mais agitada ou a mais silenciosa? Sim. É sempre extremo. Ou muito irritada, ou muito caladinha, muito quietinha, né? Você vê de tudo, né? De que falta essa energia de vida na criança. Essa vontade de brincar, essa vontade de fazer a coisa. Você sente a criança mais apagadinha, mais triste. Tem técnicas também que a gente usa, porque, por exemplo, um desenho, a criança tende a fazer desenhos pequenininhos, minúsculos, né? Que é a maneira como ela se enxerga diante do ambiente. Eu sou muito pequena, né? E dá pra ver a tristeza nas cores também. É bom que já tem um sonzinho pra animar a gente, né, pai? E aí, o pai e a mãe, como que eles conseguem ver isso no filho deles? É por extremos mesmo? Fica muito evidente. Eles percebem que a criança está se comportando de uma maneira muito estranha. Às vezes vem com uma agressividade fora do comum. E aí os pais se perguntam, por que a gente tenta de tudo? Até batemos na criança, mas não está adiantando nada. Alguma coisa está errada. Está acontecendo alguma coisa com ele. E aí os professores sempre ajudam, né? Falam, pai, mãe, tem alguma coisa com seu filho, procura um psicólogo. Obrigado a todos os professores que têm esse olhar, essa preocupação com seus alunos. E aí, eventualmente, eles procuram ajuda. Eles percebem, tem alguma coisa com o nosso filho. A gente não sabe o que é, mas precisamos de ajuda. E com a criança, geralmente, essa depressão é mais química mesmo, interna. Ou também pode ser aquele episódio depressivo por conta de um ambiente, né, tóxico ou irregular. Normalmente, quando a criança já está dentro do transtorno depressivo, a gente pensa que são vários fatores. Tudo engloba. Sim, exatamente. Tanto o ambiente tóxico, que pode estar fazendo mal para ela, tanto quanto o funcionamento cerebral, né? Químico aqui dentro, né? A serotonina desaparece. Uhum. E aí essa criança que não vai ter energia, não vai ter humor, vai ser irritada. Aí você fala, filho, vamos fazer isso, vamos andar de bicicleta. Ah, não quero. Pra quê? Deixa eu ficar aqui. Filho, vou comprar tal coisa. Ah, não, comprar não, pra quê? E é estranho você ver isso. De ação, né? Então, altera 2 neurotransmissores, serotonina e noradrenalina. Então, fica irritado, perde a disposição para fazer as coisas. E aí os pais têm que ficar alerta e procurar ajuda quando necessário. Uhum. E o seu consultório? Onde fica? É. Eu atendo no edifício que fica à frente à imobiliária Canguru. Aquele predinho lá. O edifício Piraju. Isso mesmo. O Rosinha. Ali perto do mercado... É Mercadão, né? Que tá o nome daquele... Aquela loja que fica pertinho. Isso, ali, da esquina, onde era um Mercadão no Real. Uhum. É o quê? Hipervariedade, o nome. Na frente da clínica odontológica Odonto Special. Ó, patrocina, tá? Patrocina. Viu? E aí? E você atende todas as idades, Daniel? Sim. Acho que eu já fiz, sabia? As portas estão abertas para todos. Mas hoje eu vejo que o maior público é o infantil mesmo. Seu foco é no público infantil. Sim. Por que você resolveu essa área? Creio que depende muito de cada terapeuta. Eu tenho um supervisor e perguntei, você é tão incrível, você tem tanta inteligência, por que você não atende crianças? A resposta dele, eu admiro muito ele. Ele disse, eu não tenho dom. Mas como assim o dom? Parece uma coisa divina. Tá, eu vou te explicar então. Quando eu vou avaliar uma criança, né, ele falando, eu vejo que a criança não sentou certinho, não fez tudo do jeito que eu quero que aconteça, minha vontade é de chutar tudo. Eu perco a paciência e quero chutar tudo. Agora você me entende? Eu falei, entendo. Ou seja, você precisa ter um perfil que queira estar ali com a criança, que queira brincar com a criança, que esteja presente com a criança. Senão não serve. A criança tem que sentir que você é um amiguinho. Um amigo ali brincando com ela. Só que um amigo com um olhar bem... com um olhar diferente. Legal.
E burnout? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que a pessoa consegue identificar? Porque, pelo que eu vejo, cada um reage de uma forma. Aí, no fim, né, depois de muito tempo de avaliação, descobre que é burnout. Mas os primeiros sintomas ali, cada um tem reagido de alguma forma. Tem uns sintomas, né, mais comuns. Quais são? O que a pessoa pode estar no dia dela percebendo o que está acontecendo de diferente? O primeiro, cansaço. Mas daí é normal, né? Só que é um cansaço que extrapola o normal. Ah, tá. Por exemplo, eu trabalhei hoje o dia inteiro. Eu tô com cansaço físico, mas eu já tô empolgado o dia de amanhã, né? O meu dia de amanhã, que eu vou trabalhar. Agora, esse cansaço do burnout é um cansaço além do físico. Ele é emocional também. A pessoa sente, não queria nem que o dia amanhecesse. Eu já escutei isso, né? Eu queria que nem o dia amanhecesse. Eu começo a ver que o sol saiu, já me dá arrepio que eu vou ter que trabalhar. Então você vê que a relação com o trabalho cria um cansaço, mas um cansaço que extrapola o que é esperado. Então, primeiro, um cansaço que você não entende bem por que você está tão cansado. E? Além do cansaço, também uma irritabilidade, uma impaciência. Às vezes você se sente muito ansioso e você não sabe por quê. Por que você está tão impaciente, tão ansioso, tão irritado? E, na verdade, eventualmente você acaba descobrindo que é o trabalho. É a sua relação com o trabalho. E aí, o que eu faço se eu não posso sair? Primeiro, procurar ajuda. Seria a melhor resposta que eu consigo pensar agora. Procurar ajuda. Procurar ajuda psicológica e em muitos casos vão precisar também de remédio. A princípio, né? Porque quando chega no burnout mesmo, o corpo já te dá um monte de sinais que você está com problemas sérios de ansiedade. Você não enxerga esses sinais que o teu corpo está te dando. Teu corpo está te falando, estou cansado, estou mal, não tenho força, está difícil, estou irritado. E você não enxerga, você continua ali. E aí você entra na crise mesmo. Na crise de ansiedade mesmo, né? Você pode chorar, tremer, sentir um monte de sintomatologia que é teu corpo gritando com você. Já conversei contigo. Várias vezes a mesma coisa, você não me escuta, teve que te dar uma sacudida para ver se você se enxerga. E aí, quando chega nesse ponto, a pessoa finalmente procura ajuda. E aí faz um tratamento psicológico, toma medicação, melhora, e a vida flui, continua fluindo. Então, primeiro passo, procurar ajuda de um psicólogo. E aí o psicólogo que vai orientar um psiquiatra. Aí o psicólogo vai ver qual que é o nível dessa sintomatologia ansiosa, se é leve, moderada e grave. Se estiver entre moderada e grave, a maioria dos psicólogos vai encaminhar para um psiquiatra. Entendi. E aí, quanto tempo mais ou menos para a pessoa? Então, às vezes não precisa nem trocar o trabalho. É só realmente a pessoa dentro dela que está com probleminha. Resolveu, ela pode continuar no mesmo lugar? Sim. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa pode ter um problema social, um déficit social no ambiente de trabalho. Então isso já aconteceu, já vi muito isso, que a pessoa vem com um déficit social e esse déficit social está causando um sofrimento terrível no ambiente de trabalho, que está deixando ele ansioso. A gente trabalha um treino de habilidades sociais, a pessoa melhora seu repertório, de repente ela começa a se comunicar. Não gosto que você pegue minhas coisas, por favor, quando você for pegar minhas coisas, me avisa, né? Ou conversa comigo, não vem aqui se pegar. Começa a se impor no trabalho e as pessoas começam a olhar diferente para ele. E aí ele começa a se sentir bem. Muitas pessoas são passivas, sabe? Aceitam. Quando percebem, bum, explodem. Né? Que é o tipo passivo-agressivo. Então, muitas vezes, a pessoa sim consegue continuar no mesmo lugar, no mesmo trabalho, mas mudando o seu comportamento. E às vezes essas crises não precisam ser encaminhadas para um psiquiatra ou sempre vai ser encaminhado para um psiquiatra? Tem um mais leve, tem um moderado? Não, já está em estado ruim mesmo. Então, há pessoas que escutam o corpo quando começam os primeiros sinais de ansiedade. Para esses que ainda existem nesse mundo, que são poucos, a própria terapia por si só já vai resolver.
porque o corpo está nos primeiros sinais de ansiedade. Mas para quem já entrou numa crise mesmo, um transtorno ansioso, dificilmente não vai precisar de um remédio. E aí essas duas coisas vão operar. São coadjuvantes do tratamento. Psicoterapia e o remédio. Vai precisar. Certamente precisará. Certo. É muito importante, gente, fazer esse tipo de tratamento. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né, mais pessoas falando a respeito. Antes era mais tabu mesmo falar sobre a mente. Obrigado, né? Jesus. Obrigado por É verdade. Ainda bem que temos. E aí, gente, já estamos aqui encaminhando para o final. Você quer deixar suas redes sociais, Aniel? Quero sim. Pode me procurar no Insta, @AnielCastel. Aniel com 2 N's. Acho Castel. Vai aparecer ali? Tá ali em cima, ó, o nominho dele. Sim. Meio dificinho de... É Aniel com 2 N's e Castel com 2 L's no final. Isso, exatamente. E é mais no Instagram mesmo que eu divulgo. No Instagram. Trabalho, Telefone, quer deixar algum contato? Sim, é 014 998 79 5195. Então tá aí, gente. Você que precisa de alguma terapia, quer levar seu filho, tá aí o Aniel pra te ajudar. E muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima. Eu agradeço. Um grande abraço a todos. Até a próxima.